Olá, mais uma aula aqui no canal MathX. Hoje, introdução a cifras simétricas e assimétricas, conceitos teóricos. Também vou explanar nesse vídeo sobre cifras de bloco e também cifras de fluxo. Não vou somente falar de cifras de fluxo ou somente cifras de bloco, e simétricas e assimétricas. A diferença, na verdade, esse vídeo é para mostrar a diferença entre cada tipo de cifra. Então vamos iniciar logo. Características gerais. O texto claro é a mensagem não codificada. O algoritmo de encriptação é responsável por substituições e transformações. Então ele vai usar esse algoritmo para encriptar a mensagem ou os dados. Chave secreta. Valor independente. Cada chave produz uma saída diferente. Então, quanto maior a chave, geralmente, mais seguro juntando o algoritmo de encriptação com a chave. Texto cifrado é a mensagem embaralhada, depende do texto claro e da chave secreta. Algoritmo de decriptação, executado no modo inverso, com a chave e a mensagem cifrada, sua saída é o texto decriptado. Ele é executado inversamente em relação ao algoritmo de encriptação. Criptografia. Se o emissor ou receptor usarem a mesma chave, isto é definido como uma encriptação simétrica. Se o emissor e o receptor usarem chaves distintas, isso é encriptação assimétrica. Então, se alguém já estava procurando essa resposta, já está aí. Simétrica é uma chave, assimétrica são duas chaves, pública e privada. A forma que é processado o texto também difere. Cifras de fluxo, que é processado o texto claro, né? Os dados, né? Cifras de bloco, processa blocos de elementos de cada vez. Cifras de fluxo, processa os elementos continuamente. Mas vamos ver com mais detalhes mais para frente. Aqui eu não vou discorrer as questões criptográficas profundas. Aqui é a diferença teórica, conceitos iniciais do que é a criptografia simétrica e assimétrica. Substituição. Cada elemento do texto claro é mapeado em outro elemento, ou seja, substituído por outras letras, símbolos e números. Uma cifra de substituição conhecida é a de César, cada letra do alfabeto substituída por 3 posições adiante. Isso é uma cifra antiguíssima, né? Quem estuda criptografia conhece já. Quem já leu livros da história da criptografia ou que mostra conceitos de criptografia conhece a cifra de César. Ela é bem antiga, é só para conceituação mesmo. Transposição, mudar cada letra ou símbolo para outro, ou seja, rearranjar os elementos do texto, claro, com algum tipo de permutação. Uma cifra que usa essa técnica é a cerca de trilho. É uma cifra também para demonstração, né? O próximo slide, ó. Aqui a cerca de trilho, ó. Deixa eu pegar aqui a flecha, ó. Texto cifrado secreto. Permutação. Uma sequência de elementos de texto claro é substituído por uma permutação dessa sequência. Nenhum elemento é acrescentado ou movido, até mesmo substituído. Na verdade, né? A ordem em que os elementos aparecem que é mudada. É a ordem em que ele aparece. É a permutação, né? São cifras mais complexas, né? Que também são clássicas. As cifras de Vidner, essas usam permutações mais complexas, né? Cifras de bloco. Agora vamos iniciar a comparação, né? O que é a cifra de bloco, depois o que é a cifra de fluxo. O texto claro é tratado como um bloco único, usado para produzir texto encriptado com o mesmo tamanho. Os usuários compartilham a mesma chave secreta. É a mesma chave para os dois. Essa é a criptografia convencional, né? Como a maioria dos algoritmos mais antigos ainda é utilizado, é claro, no AES, no DS, que já é mais descontinuado, mas no Advanced Encryption Standard é utilizado criptografia simétrica de bloco, né? A grande maioria das aplicações de rede usam criptografia simétrica e utilizam cifras de bloco, né? Os protocolos TLS e de HTTP, né, com TLS, né, para criptografia nos navegadores, para emissão dessa criptografia, que também é utilizado criptografia assimétrica, né, para fazer as assinaturas dos certificados, né?
Mas isso é outra questão com a criptografia assimétrica. São dois algoritmos emparelhados, um para encriptação, o outro para decriptação. São dois algoritmos de bloco. Um faz a encriptação, outro a decriptação. Aqui tem uma figura, né? Aqui entra o texto claro no algoritmo de encriptação com a chave, sai o texto cifrado. Para decriptar, usa o inverso, o texto cifrado com a chave que foi escolhida, produzida aqui, né? E o algoritmo de decriptação, ele, né, decripta e mostra o texto claro, ou os dados em claro, né? Pode ser qualquer dado. Por exemplo, vai usar o AES, o Advanced Encryption, vai criptografar ali, por exemplo, um documento, um texto, um HD mesmo, até mesmo um SSD, enfim. É utilizado cifra de bloco nesses casos, né? Ambos os algoritmos aceitam duas entradas, um bloco de n bits de tamanho e uma chave de k bits de tamanho, produzindo assim um bloco de n bits de tamanho. A decriptação é o inverso da função de encriptação. Exatamente, como já foi dito antes. Existe 2 elevado a n diferentes blocos de texto claro possíveis, para a encriptação ser irreversível. Cada um produz um bloco de texto cifrado exclusivo. Então, cada vez que é produzido, é exclusivo o bloco de texto cifrado, é embaralhado exclusivo, né? Não se repete, usando números aleatórios, né? Verdadeiramente aleatórios ou pseudo-aleatórios, né? Para produzir, né? Principalmente na questão assimétrica, é utilizado para produzir números pseudo-aleatórios, né? Com cifras assimétricas. A cifra utiliza um mapeamento 1 para 1, para mapear o bloco de bits de texto claro para um bloco de bits de texto cifrado. 1 para 1 ele vai encriptando aquele bloco, né? Não é um fluxo, é um bloco que ele encripta, né? De cada vez. Um tamanho de bloco geralmente que é utilizado 64 ou 128 bits. Uma cifra de bloco pode ser usada para ter um efeito de uma cifra de fluxo. Também dá para usar uma cifra de bloco como um efeito de cifra de fluxo. Isso é uma coisa que não vou abordar aqui, mas é só uma questão de curiosidade mesmo, né? Efeito avalanche. Uma mudança no texto claro ou na chave, né? Uma mudança em um bitzinho, uma diferençazinha no texto. Ele deve produzir, o algoritmo tem que produzir uma alteração em quase todo o texto cifrado. Se um bit for alterado na chave ou no texto claro, deverá produzir uma modificação em muitos bits do texto cifrado. Ou seja, você modificou uma vírgula naquele texto, quando produzir novamente ali, vai ter que modificar tudo de novo. Todo o embaralhamento tem que ser outro, não pode se repetir, né? A questão da criptoanálise e tudo mais, né? Ataques de criptoanálise e entre outros ataques que existem na criptografia, né? Cada bit de saída depende de cada bit de entrada. Substituição 1 para 1, que garante invertibilidade. Então é substituído 1 para 1 bloco, que garante que não vai poder ser invertido isso, a não ser com a chave e com o algoritmo de decriptação, né? Cifra de blocos conhecidas. Então, tem o DES, né, e o 3DES também, que é o Data Encryption Standard, usa blocos de 74 bits com uma chave de 56 bits. Esse é um algoritmo que já não é recomendado mais ser utilizado, né? E o AES, que é o Advanced Encryption Standard, usa blocos de 128 bits e pode operar com chaves de 128, 192 e 256 de comprimento. 128, 192 é excelente já. 256 é gigante já o comprimento, mas é mais seguro ainda, né? E tem as rodadas e tudo mais. E explicar o AES cabe num vídeo único, ou numa aula única, ou em várias aulas, né? Porque é um algoritmo extremamente, como o nome diz, né? Avançado, né? Ele é complexo, né? Cifras de fluxo agora. Encripta um fluxo de dados digitais, um bit ou byte por vez. Cifras de fluxo clássicas é a de Widner e de Verna, né? De Vernan. Enfim, ele usa ali um bit ou byte por vez, em vez de blocos. São um bit por vez. Lá o de bloco é um bloco por vez. O gerador de fluxo de bits precisa ser implementado como um procedimento algoritmo do fluxo criptográfico precisa ser produzido por ambos os usuários, né? Porque existe ali, no caso, cifras de assimétricas geralmente são de fluxo, né? Usam ali a chave pública e privada, né?
Esse gerador é controlado por chave, deve produzir um fluxo de bits forte. Para ser seguro, tem que ter um fluxo forte, né? Aqui tem uma figura, né? Aqui entra com a chave o algoritmo de geração de fluxo de bits, entra o texto claro, aqui um XOR, né? Um XOR, né? Bit a bit, aqui é o algoritmo de encriptação, aqui é o fluxo de bits já cifrado, de bytes cifrados. Para decriptar, entra com a chave, né, que já foi produzida anteriormente, algoritmo de geração de fluxo de bits, entra um XOR aqui novamente e o texto claro é produzido, daí é decriptado. Né? Aqui é só uma figura para demonstrar de uma forma básica, de uma forma didática, como funciona o fluxo, como funciona o bloco lá demonstrado anteriormente. Uma chave é inserida em um gerador de bits pseudo-aleatórios. Eu até tenho um vídeo falando de números pseudo-aleatórios e verdadeiramente aleatórios. Posso até deixar no card aqui um vídeo do ano passado, 2020. Mas eu posso mostrar este. Tem ali quem quiser assistir, né, de pseudo-aleatórios, né? E verdadeiramente aleatórios, que produz um fluxo de números de 8 bits aparentemente aleatórios. Ou seja, ele não é verdadeiro, ele é pseudo. Um computador não produz números verdadeiramente aleatórios, somente pseudo-aleatórios. Né? A saída do gerador, chamada fluxo de chaves, combina um byte por vez com o fluxo de texto claro, usando o ou exclusivo, que é o XOR bit a bit. Usa um fluxo de números pseudo-aleatórios. Usa uma função que produz um fluxo determinístico de bits que se repete. Quanto maior o período de repetição, mais difícil fica a criptoanálise. Assim também o tamanho da chave, a dificuldade aumenta. Então, quanto maior a chave, mais difícil é de você determinar por criptoanálise o que está ali naquele dado criptografado. O fluxo de chaves deve se aproximar o máximo das propriedades de um fluxo de número aleatório verdadeiro. Ou seja, ele é pseudo-aleatório, mas ele tem que se aproximar de um verdadeiramente aleatório com o algoritmo que ele produz ali. Muitas vezes é utilizado um algoritmo assimétrico para produzir esses pseudo-aleatórios. Né? A chave precisa ser longa de pelo menos 128 bits, que é o ideal. Essa cifra de fluxo pode ser tão segura quanto as cifras de bloco, com tamanho de chaves semelhantes. Ou seja, qual é mais seguro, de bloco ou de fluxo? Independe, isso não tem nada a ver. A de bloco é utilizada para um fim, a de fluxo também. Elas se complementam, na verdade, né? Geralmente, cifras de fluxo são mais rápidas que as de bloco. Isso também depende, porque hoje já existe integrado nos processadores aceleradores para o Advanced Encryption Standard. Né? São processadores que aceleram, que ajudam na questão criptográfica dentro dos processadores Intel e AMD. Né? Lá no site Arc Intel, a gente consegue ver lá os módulos que tem dentro do processador e tem lá o AES lá, que é um chip integrado ali, um algoritmo integrado para acelerar a criptografia AES. Né? Mas qual que é o mais seguro? Depende da questão computacional e do tamanho da chave. Né? Às vezes você está usando ali, você usa uma chave meia boca, não vai adiantar nada. Uma das vantagens da cifra de bloco, que pode reutilizar as chaves na cifra de fluxo, se dois textos, claro, utilizarem a mesma chave, a criptoanálise é mais simples. Agora, criptografia de chave pública. Né? A diferença de simétrica e assimétrica. No caso aqui, chave pública é assimétrica, utiliza duas chaves, né? A pública e a privada. Por muitos milênios, a criptografia exigia que as duas partes compartilhassem o mesmo segredo, a chave. Com a criação da criptografia assimétrica, foi uma das maiores revoluções no mundo da criptografia. Isso trouxe mudanças significativas na distribuição de chaves, confidencialidade e autenticação. Então, com a chave pública e privada, dá para fazer autenticações, por exemplo, de documentos, autenticações de software, essa questão da criptografia. Você se conecta num site, né, aquele certificado de segurança, aquele cadeadinho, né, ali é emitido um certificado de segurança, né, com chave pública e privada e tal, para funcionar dessa forma, né. Distribuição de chaves confidencialidade, autenticação também, né? E a distribuição de chaves ficou mais fácil, porque com a de bloco, ou assimétrica no caso, você tem que ter uma chave só. Como que você vai compartilhar uma chave só entre milhares ou milhares de milhões de usuários? Né? Fica mais complicado. Com a pública isso foi resolvido.
Terminologias. Chave assimétrica são duas chaves, uma é pública e a outra é privada. Realiza operações complementares. Né? Certificado de chave pública. Documento emitido e assinado por uma chave privada vincula o nome de um assinante a uma chave pública. Algoritmo de chave pública. Usa duas chaves relacionadas. As duas têm propriedade de computacionalmente inviável determinar a chave privada através da pública. Ou seja, você pode usar a chave pública, você criptografa um documento, por exemplo, com GPG, e você envia para quem tem a chave privada daquele documento. Só ele pode decriptar aquele documento, porque você usou a chave pública daquele usuário e você consegue encriptar e enviar uma mensagem para ele. É assim, basicamente é isso, né? A chave pública e privada é assim utilizado nos e-mails também, que se quer ter mais privacidade e segurança com o GPG, né? Infraestrutura de chave pública, políticas e processos, plataformas, softwares, capacidade de emitir e revogar certificados. Princípios da criptografia assimétrica. Ela resolve um dos principais problemas da criptografia assimétrica, que é a distribuição de chaves, como já dito. Também as assinaturas digitais, que seriam equivalentes a documentos de papel com assinaturas criptográficas. Isso aqui é uma analogia, né? Como se fossem os documentos de papel, né? Com a assinatura lá do indivíduo, né? Que assinou lá, ou do grupo de indivíduos, no caso das questões criptográficas, você tem o chaveiro, vamos dizer assim, que ali você tem as chaves as chaves públicas, né, de todos aqueles que emitiram uma chave pública. O indivíduo tem a privada dele, a chave privada, e ele pode decriptar as mensagens que são enviadas a ele, porque somente ele tem a chave privada. Mas a chave pública é conhecimento de todos, né? Abrange um conceito mais amplo do que somente autenticação. Né? Somente a autenticação é bem mais amplo, né? É confidencialidade, assinatura, emissão de certificados, é bem mais amplo o conceito. Computacionalmente enviado determinar a chave de decriptação dado o conhecimento do algoritmo ou da chave, ou seja, você pode conhecer o algoritmo, né? Pode conhecer a chave pública, mas você não vai conseguir determinar o que está ali naquele dado encriptado. Qualquer uma das chaves pode ser usada para encriptar. Né? O indivíduo pode usar a chave privada dele ou a pública para encriptar. Né? O que tem a chave privada, é claro. Chave pública e privada. Se uma for usada para encriptação, a outra pode ser usada para decriptação dos dados. Transformações depende da chave pública ou privada como entrada. Né? Depende do tamanho da chave e do algoritmo que é utilizado. RSA, Elgamal, DSA, né? Enfim, esses são algoritmos de chave pública e privada. Hoje é utilizado mais o RSA. Tá? Então, aqui são os conceitos, né? Os princípios da criptografia. Aqui, ó. Primeiro, cada usuário gera um par de chaves. Cada usuário vai gerar um par de chaves, pública e privada, para encriptar e decriptar os dados. Segundo, cada usuário coloca uma das chaves, aqui está errado, né? Chassis, mas é chaves em um registrador público ou em um arquivo acessível. Terceiro, se um usuário quer enviar uma mensagem encriptada para outro, ele deve usar a chave pública desse usuário. Ou seja, esse usuário, em segundo lugar, é que ele coloca uma das chaves dele no registrador público, no caso no chaveiro. Vamos usar o exemplo do GPG, né? Até tem um vídeo nesse canal do GPG, inclusive, um vídeo mais antigo, mas tem aqui. Ele coloca no chaveiro dele, do usuário que enviou a chave pública para ele. Esse usuário quer enviar uma mensagem encriptada, então ele encripta com a chave pública desse usuário. Depois dele enviar, o outro usuário recebe, esse que possui a chave privada, ele recebe a mensagem encriptada, usa a chave privada para decriptar os dados. Ninguém pode decriptar sem ter a chave privada. Ou seja, quem tem a chave privada, o indivíduo que tem a chave privada, só ele pode decriptar a mensagem que foi encriptada com a chave pública dele, né, que ele enviou para pessoas enviar para ele documentos ou arquivos ou e-mails criptografados. Né? No futuro próximo, dá para fazer vídeos sobre como faz isso na prática. Né? Algoritmos assimétricos conhecidos, né? Diffie-Hellman, né, foi um dos primeiros algoritmos de chave pública, geralmente chamado de troca de chaves, porque ele que fez essa revolução milenar, vamos dizer assim, né, na área de criptografia. O RSA, que é o Ron Rivest Ad Shamir Leonard Adleman, que é RSA, né? Rivest Shamir Adleman. São os sobrenomes desses
desses criptógrafos, né, que criaram, desses matemáticos que criaram o RSA, né, que derivou da ideia do Diffie-Hellman, né, que foi ali que tudo iniciou. Existem outras histórias que contam como iniciou isso de forma diferente, mas tudo bem, isso é o que está na literatura que é ensinado, né? Pode ser ensinado de forma, não vou dizer errada, mas pode existir outras formas que foi criado esses algoritmos, não sabemos, né? Mas esses é a forma que é explicado, né, na literatura, né? Na literatura técnica. É o Gamal, esquema de chave pública baseado em logaritmos discretos. Aqui deriva também aquele DSA, né? Mas esses são os mais conhecidos e famosos aí, né? Que é utilizado inclusive no GPG, né? Aqui referências bibliográficas, basicamente usei a criptografia e segurança de redes do William Stallinges e redes de computadores e a internet, Kuros e Ross, né? Que é um livro que foi lançado esse ano, se eu não me engano, 2020. Enfim, se gostou desta aula, deixa um like. Quem assistiu até aqui, muito obrigado por assistir essa aula e até mais.